Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos rogar a Deus, não é, que enche o nosso dia de muita luz e de muita paz. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe conosco desses estudos a cada sábado. Gente, nós estamos dando sequência a algumas narrativas de espíritos que desencarnaram. E essas narrativas estão no livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da codificação. Na semana retrasada, nós estudamos aqui o depoimento de um espírito que deixa a matéria, volta ao mundo espiritual, mas na condição de espírito feliz. Já muito alinhado, não é, com as leis divinas, aquele equilíbrio, respeito pelos outros, por si mesmo. E aí nós vimos a condição em que ele se encontrava no mundo espiritual. Na semana passada, nós estudamos aqui também o depoimento, mas de um espírito que desencarnou na situação mediana. Alguns acertos, alguns erros, e ele se encontrava na erraticidade aguardando uma nova oportunidade reencarnatória. Hoje, nós vamos estudar o depoimento de um espírito que desencarna na condição de sofredor. São espíritos normalmente muito sensuais, pouquíssimo afeitos às coisas morais, muitas vezes violentos, enfim, são espíritos que ainda têm uma grande jornada para percorrer até poder se alinhar novamente às leis morais e às leis de Deus. Então esses espíritos normalmente, quando desencarnam, passam por muita dificuldade no mundo espiritual, e hoje nós trazemos essa narrativa de um rapaz chamado Auguste Michel. Era um rapaz, como nós tratamos agora há pouco, muito sensual, toda a sua fortuna era apenas para suas festas, então ele não tinha nenhuma aproximação, não é, com aperfeiçoamento moral, com aquilo que aproveitava ao espírito, profundamente apegado às coisas da matéria. Esse era o cenário, não é? Essa era a condição psíquica desse espírito chamado Auguste Michel. Então ele desencarna na queda de uma carruagem onde ele passeava, e poucos dias depois, ele numa reunião mediúnica foi evocado e ele passou, gente, a dar vários depoimentos que nós vamos aqui então narrar para vocês. Na primeira comunicação, ele diz assim: apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está, e porque também permaneço lá sempre. Vinde, por favor, orar sobre ele, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Então essa primeira comunicação de Auguste Michel foi muito comovente, muito dolorida, e ele conhece verdadeiramente que seu corpo está lá, depositado, e ele ainda profundamente preso ao corpo físico, exatamente por essas condições morais psíquicas que nós narramos agora há pouco. E ele pede, como todos os outros, orem por mim, e ele chama a sua ligação com o corpo físico de uma prisão cruel. A segunda comunicação veio em 6 de abril. Ele diz assim: sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Novamente ele pede isso, não é? Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos. Sofro, ou se sofro, ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigir ao Senhor uma prece para que então Ele me perdoe. Então, gente, veja que o Espírito insiste bastante para que o médium vá até onde está seu túmulo e ali ore pedindo a Deus que o liberte daquela dificuldade. Mas é importante que a gente perceba que esse tempo é necessário também para que o Espírito se arrependa, para que compreenda a sua real situação, para que traga no coração um novo propósito de melhoria
Então, é por isso que ele se encontra ainda preso, enfaixado no corpo físico, e foi um pedido até singular, né? Pede que o médium vá até o túmulo e lá com o grupo ore em seu favor. Ele diz assim: vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. Então vejam que coisa interessante também para o nosso estudo. O médium continuou ignorando esse pedido de Augusto e Michel em espírito, para que fosse até o local onde estava depositado o seu corpo físico. O próprio espírito tinha essa noção da dualidade, o que é corpo, e ele, como individualidade, pedindo, implorando quase, que os médiuns fossem até o local e orassem por ele. Ele diz que estava um pouco mais tranquilo, mas que incessantemente retornava para aquele local onde estava o seu corpo físico. Aí o que acontece? O médium então foi realmente onde estava o seu túmulo, onde estava depositado o seu corpo físico, e lá mesmo teve mais uma comunicação de Augusto e Michel. Veja que coisa interessante, no próprio ambiente onde ele foi enterrado, ele, preso ao corpo físico, conseguiu dar uma comunicação aos médiuns. Isso foi já no dia 11 de maio, então um mês depois, não é? Ele diz: aqui vos esperava. Veja que interessante. Aguardava que viesses ao lugar em que meu espírito perece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus suplícios e sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não esqueçais, eu vou-lo suplico. Então essa comunicação é muito singular, gente, porque foi lá no próprio ambiente onde ele estava enterrado. E ele diz isso através do médium: suplico mais uma vez, orem por mim para que eu me liberte dessa prisão cruel, não é? E então, ele, nessa comunicação, ele continua e diz assim: esse momento é o mais importante, porque ele começa a tomar consciência do que foi a sua última existência terrena. E normalmente é assim, gente, quando nós retornamos à pátria espiritual, nós, na medida em que o tempo passa, nós vamos tomando conhecimento da nossa última encarnação e passamos a fazer uma reflexão, não é? É quase um balanço do que aconteceu, do que nós realizamos de bom ou do que deixamos de realizar. E vejam o que diz esse espírito Augusto e Michel logo nessa comunicação próximo a seu túmulo. Ele diz assim: vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Olha esse traço de lucidez que começa a ter esse espírito dando a comunicação. Mas percebam que isso foi possível por essas sequências de preces e orações que esse grupo mediúnico começou a fazer a favor desse espírito. Não é? Foi um processo muito bacana, muito interessante. Cada vez que se orava para Augusto e Michel, ele começava a retomar um pouco mais da lucidez e de sua tranquilidade. Mas volto a dizer, vez por outra, ele estava voltando e ficando preso ao corpo físico. Ele não tinha conseguido ainda, gente, se desenfaixar completamente. Os laços eram muito fortes pelo seu traço de personalidade, pela forma como ele se conduziu aqui na jornada física. Foi natural que com esse apego excessivo à matéria, ele continuasse preso ao corpo físico. Mas veja o que ele diz: vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. É muito importante, não é? Esse momento de despertamento do espírito. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade.
Então, gente, isso também é muito natural. Quando nós estamos no mundo espiritual, os nossos parâmetros são outros, a nossa visão se alarga, nós passamos a compreender a nossa distância das virtudes que deveríamos possuir. Isso tudo, nesse momento de reflexão, normalmente impulsiona o espírito a desejar uma nova encarnação reparadora, não é? Onde ele possa, na encarnação, fazer melhor hoje do que fizemos ontem. Essa também é a situação, a depender de cada um de nós, se estamos na condição mediana, se estamos como sofredores. O fato é que o espírito, quando reencarna, não deve mais perder tempo, porque é um presente divino, a oportunidade reencarnatória, para que a gente possa hoje fazer melhor do que fizemos ontem. Olha aí esse momento de lucidez de Augusto e Michel dizendo: serviu minha fortuna apenas para minhas paixões, a meus caprichos de luxo e a minha vaidade. Então, gente, ele não tinha, como nós falávamos, nenhuma aproximação com as leis naturais de Deus, com esse alinhamento, com o seu aperfeiçoamento moral e espiritual. Não. Era apego puro às coisas da matéria. Não pensei senão nos gozos do corpo. Olha aí que importante. Desprezando os da alma e desprezei minha própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências de suas faltas terrenas. Orai para que Deus me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos e terdes vindo aqui orar por mim. Então ele agradece bastante na equipe de médiuns que foi até o seu túmulo orar diretamente por ele. E aí em 8 de junho ele diz assim: posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Então em junho ele já se encontrava numa situação melhor, mais tranquilo, já tinha conseguido praticamente desprender-se completamente do corpo físico e diz assim: posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai, aí dá aquele conselho, né, aos médiuns, trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces e até logo. Então, gente, isso foi em 8 de junho, já deu essa comunicação mais sereno, mais tranquilo e fazendo a recomendação. Se você tem uma crença, siga a sua crença, que ela vai lhe trazer uma paz futura. É isso, gente. Quando nós vamos fazendo a nossa reforma íntima, não é? Nos alinhando com os ensinamentos do Cristo, fazendo o que é de melhor para nós, enquanto aqui na jornada terrena, o que vai acontecer naturalmente, mais adiante, nós vamos colher no mundo espiritual a faixa vibratória que nos é própria. Por isso que Augusto e Michel aqui, em melhores condições, já diz isso aos médiuns: aproveitem na jornada, façam o que é correto para a alma e mais adiante terão o repouso que eu ainda não tive. Em julho, ele dá essa última comunicação e diz assim: presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Nesse momento da comunicação, ele realmente já se desprendeu do corpo físico. Estou livre, finalmente, mas ainda não expiei, e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar meus sofrimentos. Veja que ele fala naqueles estágios que já estudamos aqui: arrependimento, expiação e reparação. O que é que ele disse? Estou livre, enfim, mas preciso ainda expiar e reparar os males que causei e a vida mundana que tive, se eu não quiser prolongar os meus sofrimentos. Ele disse: espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do meu arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vos suplico, novamente, pedindo as preces
para que ele consiga realmente decolar, que ele consiga voar novamente rumo à sua melhoria espiritual. Então veja, gente, que é muito interessante esse estudo, todas essas comunicações desse espírito que desencarna como sofredor, extremamente preso à matéria, e ele diz isso, que Deus leve em conta a sinceridade do meu arrependimento. Já tratamos aqui também, gente. Quando erramos, o remorso paralisa, não é? E nos adoece psiquicamente. O caminho, como diz Joana de Ângeles, é o auto-perdão, o arrependimento sincero para fazer a nova jornada de recuperação espiritual. E aí, o Guia dos Médiuns nos traz aqui algumas comunicações, algumas orientações importantes. Ele diz assim: a insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam. Também a dificuldade do desprendimento, em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que mais próxima a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, no sentido de auxiliar o seu desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito. Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Gente, isso vale as nossas considerações finais e, obviamente, a oração lá na casa espírita, em relação a esse espírito que estava ainda preso ao corpo, funcionaria também. Mas o próprio espírito, ele não estava se fazendo receptivo, porque para a alma não há distância, né? Para o espírito não há distância, nós poderíamos sim, mesmo à distância, os médiuns orarem por ele e pedirem que Deus o ajudasse com as equipes espirituais o seu desprendimento. Mas nesse caso, insistentemente o que fez o espírito? Vão até meu túmulo, orem por mim, porque ele próprio, para se fazer receptivo, cria mais nessa condição de que orando junto ao túmulo seria mais fácil o seu desprendimento. E por 2 vezes os médiuns ignoraram o pedido até que atenderam a esse pedido e lá chegando nós vimos aqui, não é? Ele se comunicou no próprio túmulo em que ele se encontrava. E aí, gente, lá a oração teve realmente o duplo efeito. Como diz aqui, não é? A eficácia foi moral e material. Moral, porque foi tranquilizando o coração daquele espírito e o fazendo despertar para o arrependimento sincero. E material, porque facilitou, não é? O desprendimento, o desenfaixamento do corpo através dos cortes, dos laços vibratórios potentes que ainda uniam esse espírito ao seu próprio corpo físico. Então esse é o desfecho. Foi um estudo, eu tenho certeza, muito proveitoso da narrativa desse próprio espírito que se encontrava nessa condição e que deva trazer a nós essa reflexão, não é? Do quanto é importante, gente, a nossa trajetória, da nossa trajetória física, daquilo que aqui procedemos, que vai ser a nossa identidade e a nossa condição quando retornarmos ao mundo espiritual. Espero em Deus que tenham gostado de mais esse estudo, que para todos nós, inclusive para mim, que preparei o estudo, foi muito esclarecedor, nos traz assim uma visão muito própria, não é? Muito característica e uma visão muito verdadeira da condição do espírito na pátria espiritual. Peço a vocês então que, se gostaram, gente, deixa aqui seu like, divulguem bastante, não é? Outros corações estejam conosco nesses estudos e comentem, deixem aqui, não é, suas palavras no canal durante a semana, suas dúvidas e com certeza, Deus permitindo, sábado estaremos aqui novamente. Muita paz e luz a todos.